Coloque a mão no coração e agora acolha a divina palavra de Deus. Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele despedia o povo. Depois de despedir o povo, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos aclamaram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam amém. Meu irmão e minha irmã, certa vez, o Senhor Jesus com os discípulos, eles estavam em um lugar, só que o Senhor Jesus ainda ia para o outro lado do mar da Galileia, para fazer a obra de Deus para aquele povo. Jesus estava ali com os discípulos e uma grande multidão. O que Jesus fez? Ele mandou que os discípulos fossem à frente e depois ele os alcançaria. Os discípulos foram, Jesus ficou ali com a multidão. Depois que todos foram embora, Jesus ainda subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando Jesus desceu daquele monte, já era de madrugada. Ele foi até a praia, mas o barco com os discípulos já estavam em alto mar. Jesus, ele foi andando, caminhando por sobre as águas, em direção ao barco aonde estavam os discípulos. E o barco estava sendo açoitado por uma grande tempestade. Eles estavam com medo. Jesus viu que eles estavam com medo. Então Jesus disse: "Olha, não tenham medo, sou eu, Jesus." Eles acharam que era um fantasma, porque eles nunca tinham visto alguém andando sobre as águas. Então eles achavam que era um fantasma, estavam com medo. Jesus os tranquilizou. Jesus disse: "Sou eu, Jesus." Pedro, ele disse assim: "Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí andando sobre as águas, deixe que eu vá também ao encontro do Senhor, que eu ande também sobre as águas." Jesus disse: "Venha, Pedro." Pedro desceu do barco e, olhando para Jesus, Pedro foi caminhando sobre as águas. Só que chegou um determinado momento, Pedro, ele parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E ele viu que a tempestade continuava, que o mar estava revolto, que as ondas eram fortes. Pedro começou a afundar. E ele clamou: "Senhor, socorro!" Jesus prontamente estendeu a mão, segurou Pedro, ajudou a se levantar e ambos entraram no barco. Jesus deu uma ordem àquela tempestade, ela se cessou e houve grande bonança. Os discípulos que estavam ali, eles disseram: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Eles adoraram o Senhor Jesus e reconheceram a soberania, a majestade de Jesus, que de fato Ele é
o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhava tranquilamente sobre as águas, apesar de toda aquela tempestade. Quando Pedro desviou o seu olhar, ele deixou de olhar para Jesus, foi aí que Pedro começou a afundar. Assim acontece na nossa vida hoje também. Você, meu irmão e minha irmã, que talvez desviou o seu olhar de Jesus, parou de olhar para Jesus, de rezar, de ler a Bíblia, de vir à missa presencial toda semana, de jejuar, de cantar louvores a Deus, de fazer o bem. E talvez você está se afundando também. A sua família está se afundando no mar de problemas. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, volte a olhar para Jesus. Volte o seu olhar para Jesus. Aquilo que você deixou de fazer, comece a fazer a partir de agora. Padre, o senhor falando, parece que o senhor está falando para mim, parece que o senhor sabe tudo o que está acontecendo comigo. Na realidade, a palavra de Deus é para você, é para mim, é para todos nós. Para todos nós. Volte o seu olhar para Jesus. Aquilo que você tinha deixado de fazer, comece a fazer. Você tinha deixado de ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Você tinha deixado de jejuar, comece a jejuar. Você tinha deixado de vir à missa presencial pelo menos uma vez por semana, como você fazia, volte para a missa presencial. E eu sei que também falo para pessoas que talvez até hoje nunca tinham olhado para Jesus. Padre, eu nunca havia me preocupado com isso. É tanta coisa, trabalho, estudo, lazer, é tanta coisa, família. Padre, tantos compromissos, que eu nem me preocupava com isso. É a primeira vez que eu estou aqui acompanhando a missa, né? E eu não tinha parado para pensar nisso. E a minha vida é um mar de problemas. Eu estou me afundando em tantos problemas. Agora, olhe para Jesus. Talvez você estava olhando para tantas coisas nesta vida e a sua vida se afundando e você não olhando para Jesus. Agora, olhe para Jesus, seja fiel a Jesus, participando das missas presenciais. Agora Jesus vai estender as mãos e vai te levantar deste mar de sofrimento e vai te colocar num lugar seguro. Ele vai fazer tudo feito para que agora a sua vida seja feliz, seja abençoada. Digam amém. Eu quero acender aqui no altar a vela benta na forma da Santa Cruz. A cruz, ela não foi o fim, mas ela foi o meio pelo qual Jesus, ele nos salvou. Foi lá na cruz que Jesus venceu a morte, o diabo, e conquistou a nossa salvação. Por isso que a cruz é o símbolo da nossa vitória. Acendendo a vela benta aqui no altar de Jesus, eu peço que pelo poder da divina cruz, que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família, que Ele tire você deste mar revolto, este mar de problema, e Ele coloque você agora na rocha, num lugar firme. E assim como o fogo queima a vela, que o fogo de Deus, Ele queime também todo o mal da sua vida, da sua casa e da sua família.